Olá pessoal, eu sou a Priscila Bico, professora da Geriatria, e hoje o nosso Coffee Express vai ser sobre iatrogenia. Então, iatrogenia é quando um procedimento, uma medicação ou a internação está bem indicada. Porém, mesmo estando bem indicado, o paciente evolui com alguma complicação. Então, é diferente de erro médico ou infração, como imperícia, imprudência, negligência, que a gente realmente teve uma conduta errada. No caso da iatrogenia, a conduta foi certa, mas por predisposição individual, pelas comorbidades, o paciente acaba evoluindo com algum efeito adverso, tá? A iatrogenia terapêutica tem alguns conceitos importantes para a gente discutir. Então, o primeiro é reação adversa aos medicamentos. Então, é qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se manifeste após a administração de um remédio em dose correta, com diagnóstico correto, com tratamento correto, mas mesmo assim o paciente evolui com uma reação adversa, certo? Próximo conceito, polifarmácia, uso de 5 ou mais medicamentos, mesmo que bem indicados. O paciente usou 5, tem esse diagnóstico de polifarmácia. E a gente sempre deve rever essa lista de remédio para ver se não tem algum ali sobrando, um diagnóstico antigo que o paciente não tem mais, que não se encaixa mais para a ocasião, tá? Cascata iatrogênica é uma situação em que o efeito adverso de um remédio é interpretado como uma nova condição clínica, um novo sintoma, e aí a gente vai lá e coloca outro remédio. E aí, quanto mais remédio, a gente desenvolve mais sintomas, mais reações adversas e vai medicando um atrás do outro. Vamos lá para um exemplo clássico? O paciente tem hipertensão arterial, você, com boa intenção, coloca um lodipino, bloqueador de canal de cálcio. Aí no idoso acontece o quê? Inchaço nas pernas por conta do lodipino. Aí ele bate no pronto-socorro porque as pernas estão inchadas, ele não sabe que é do remédio, e o colega passa furosemida. A furosemida seca a perna que inchou por conta do lodipino? Sim, mas gera o quê? Incontinência urinária, começa a escapar xixi. Aí o paciente fica transtornado, porque é uma situação muito constrangedora para ele, vai atrás de outro médico para prescrever um remédio para perda de xixi. E vai lá e coloca oxibutinina, o famoso Retemic. E essa medicação tem alteração cognitiva, sonolência, confusão mental, gerando aí uma série de eventos no idoso que poderia ter sido poupado apenas ajustando o remédio inicial, o antihipertensivo, para outro mais adequado. Então, esse é um exemplo clássico de cascata iatrogênica, tá? Último termo, medicamentos inapropriados para o idoso. Então, existe uma lista que se chama critérios de Beers, em que nós linkamos os remédios que devem ser evitados no idoso, seja porque tem outra opção mais segura, seja porque dá muito efeito adverso, seja porque não tem comprovação científica para essa classe, tipo, para esse nicho, né, de pacientes. Então, a gente sempre deve checar nessa lista se tem algum dos remédios que o nosso paciente usa e tentar substituir por outro. Tá? Então, aí vai entrar nifedipino como antihipertensivo, pelo risco de precipitar isquemia miocárdica. Aí vai entrar também benzodiazepínico, por todos os efeitos adversos de sonolência, queda, piora cognitiva, sendo que tem outros remédios hipnóticos mais apropriados para essa classe. Então, é importante você checar em um por um para deixar esse paciente com a prescrição mais segura possível. Como é que a gente previne todas essas intercorrências e essa iatrogenia? Então, a gente deve checar Micromedex, Epocrates, Medscape, UpToDate, as interações medicamentosas entre os remédios para trocar se for possível. Também devemos sempre reavaliar o diagnóstico. Será que ele ainda precisa desse remédio? Será que ele não realmente precisa dessa classe de medicação? Não tem uma outra que tem um risco-benefício melhor, que vai gerar menos efeitos adversos? Né? Vamos sempre checar o estado nutricional, peso, a função hepática e renal para diminuir dose para esses idosos, tá? E também tentar medidas não farmacológicas. Ah, ele tem uma dor, uma artralgia. Será que com fisioterapia, crioterapia, né, compressa de gelo e tudo, alongamento, isso não pode ser controlado ao invés de você agregar mais um remédio analgésico? Então, isso é muito importante. Nós temos uma máxima na geriatria que chama start low, go slow, but go. O que significa isso, pessoal? Toda vez que for começar um remédio no idoso, comece dose pequena. Ah, mas geriatria é homeopatia. Não, pessoal. O paciente tem várias comorbidades. A fisiologia desse idoso é diferente. A distribuição das medicações, a farmacocinética, a farmacodinâmica é diferente. Então, a gente sempre começa dose pequena para ver a tolerância, tá? A aceitação desse paciente. Go slow, então progrida a dose devagarzinho, não sobe rápido porque ele pode desenvolver um efeito adverso. But go, que significa mais siga tratando. Não vai deixar o paciente com um monte de sintoma depressivo com sertralina 25, não. O paciente precisa, você começa a dose baixa, vai aumentando e vai progredindo até controle do sintoma e controle da doença. A gente só pede que vocês façam isso de maneira paulatina, combinado? É isso, pessoal, ótimos estudos, até a próxima aula.